O bioóleo produzido a partir da pirólise de biomassa é uma mistura complexa de compostos oxigenados. Esse bioóleo ele é constituído por mais de 400 compostos químicos. As características do bioóleo produzido a partir de pirólise são as seguintes. Então, a aparência é um líquido escuro, viscoso, tem um odor característicos de madeira queimada. A densidade é elevada em relação ao óleo fóssil, ou seja, o óleo proveniente do petróleo. A viscosidade pode variar dependendo do tipo de biomassa utilizada no processo de pirólise. O bioóleo ele tem também uma característica em relação à sua estabilidade. Ele se degrada com o passar do tempo, então a viscosidade pode aumentar, a volatilidade pode diminuir. E em relação à miscibilidade, ele é miscível com solventes polares, mas é immiscível com combustíveis provenientes do petróleo. Bom, aqui nós temos um exemplo de um bioóleo preparado por pirólise. Tá? Então nós temos aqui as condições de preparação. Então, quantidade de umidade na biomassa. Então nós temos dois tipos de biomassa. Tá? Então, dois tipos de madeira. O tamanho utilizado no processo. Temperatura de pirólise, aproximadamente 500 graus Celsius. Tá? E o tempo de residência da pirólise. Então, os produtos formados são os seguintes. Então, gás 7,8% em massa, 10,8% para esse outro tipo de biomassa. O carvão produzido, então 12,2% e 7,7%. E o bioóleo, que é o que nos interessa no momento, então 66,5% e 65,7%. A composição do bioóleo, então, é a seguinte: então, sacarídeos 3,3%, açúcares 6,5% e 6,8%, aldeídos 10,1% e 14%, furanos 0,35%, cetonas 1,24% e 1,4%, álcoois 2% e 1,2%, ácidos carboxílicos 11% e 8,5%, e demais constituintes aí do bioóleo. Então, a composição, vejo que ela varia dependendo do tipo de biomassa utilizada. Tá? Aqui nós temos também alguns produtos obtidos na pirólise que são de interesse industrial. Então nós temos o hidroxiacetaldeído, o acetol, o furfural, o guaiacol, o levoglucosano, tá? O ácido oleico. Então nós temos vários compostos químicos de interesse que podem ser separados e isolados, né, nesse bioóleo. Então, é possível separar alguns produtos de interesse no bioóleo. Bom, o bioóleo, para ser utilizado como combustível, ele precisa passar por um tratamento para a remoção dos átomos de oxigênio que fazem parte aí das moléculas do bióleo.
Então, como foi dito inicialmente, o bióleo ele é constituído por moléculas oxigenadas, então é preciso fazer um tratamento para a remoção dos átomos de oxigênio do bióleo para que ele possa ser utilizado como combustível. Então, o, um dos tratamentos é feito com o hidrogênio, uma reação com o hidrogênio. Então está exemplificado aqui nesse fluxograma. Tá? Então nós temos inicialmente um pré-tratamento aqui da biomassa. Depois essa biomassa ela passa pelo reator de pirólise rápida, tá? E com isso é obtido o bióleo. Então o bióleo ele vem para um reator de hidrotratamento. Tá? Esse reator ele tem um catalisador, tá? E é preciso também hidrogênio para que o hidrogênio consiga remover os átomos de oxigênio desse bióleo. Tá? Então, com isso, forma-se então produtos, agora, produtos sem os átomos de oxigênio. Então, com isso, é possível preparar então, né, fazendo esse hidrotratamento, é possível preparar um óleo estável, tá? E que pode ser utilizado aí como óleo diesel em automóveis. Então. Bom, esse hidrogênio, em geral, ele vem de reações de reforma, então é a reforma do gás natural para a produção de hidrogênio. Então essa reação de reforma, na realidade é a reação do gás natural, que é basicamente metano, então a reação do metano com o hidrogênio na presença de um catalisador de níquel. Então forma-se aí o hidrogênio e é feito esse hidrotratamento do bióleo para deixar esse bióleo estável e sem átomos de oxigênio. Tá? Então esse é o hidrotratamento do bióleo, que é similar ao processo de hidrotratamento do petróleo. Bom, então nós temos o hidrotratamento, que é catalítico. Então, em geral, ele é feito a altas pressões, tem a necessidade de hidrogênio, então o processo acaba ficando caro. Tá? Tem problemas de desativação catalítica, que é um problema sério, tá? Que precisa também, o catalisador precisa ser regenerado. Tá? Então produz aí hidrocarbonetos, ou seja, um bióleo estável. Outro processo é o craqueamento catalítico. Ele ocorre a pressão atmosférica, não precisa de hidrogênio, tá? Só que tem problema de alta deposição de coque na superfície do catalisador. Tá? Então nós temos esses dois processos e aqui nós temos a exemplificação das reações. Então, no hidrotratamento catalítico, nós temos aqui um rendimento de 49%. Tá? Então, a reação do bióleo. Tá? Então, isso aqui é a fórmula para o bióleo. Então, reage com hidrogênio, utilizando um catalisador. Tá? Então, vai produzir o bióleo sem átomos de oxigênio. Tá? E no processo de craqueamento catalítico, o rendimento é de 26%. Tá? E utiliza-se então o oxigênio, tá? E também forma-se produtos aqui sem o oxigênio. Só que o rendimento é muito menor do que o hidrotratamento. Então 26% de rendimento. Tá? Então tem essas duas possibilidades para o tratamento do bióleo. Bom, então nós temos aqui um exemplo de um bióleo. Tá? Então tem análise elementar aqui para o carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vejam que a quantidade de oxigênio presente no bióleo produzido pela pirólise é de 41,8% em massa.
do total. Tá? Depois que é feita a, a reação de hidrotratamento ou a reação de craqueamento catalítico, então essa quantidade cai aí para, em média, 3%. Tá? Então é um processo eficaz realmente para retirada do oxigênio, do, dos átomos de oxigênio do bióleo. Bom, então nós temos nessa tabela alguns processos de gasificação e de pirólise espalhados aí pelo mundo e ou estão já em demonstração ou já são processos industriais. Tá? Então nós temos aqui nessa coluna o tipo de reator utilizado. Tá? Então leito fixo, leito fluidizado borbulhante, leito fluidizado circulante, cone rotativo, um reator a vácuo. Então nós temos aqui os tipos de reatores utilizados. Aqui nós temos a localização. Então, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Espanha, China, Canadá. Então nós temos alguns países aqui que têm essa tecnologia ou está desenvolvendo essa tecnologia de gasificação e pirólise de biomassa. Aqui tem a capacidade de produção, tá? Então 2.000 quilos por hora. Tá? O produto desejado aqui então também aqui é o carvão. Tá? Então carvão, gás, o bióleo, tá? Produtos químicos, óleo, carvão e gás. Então, dependendo do tipo de processo, pode-se produzir carvão, gás ou bióleo. Então depende da empresa, do processo. Então